Marcos 14, 22 ao 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem isto ou peguem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. E então ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A crucificação se aproximava, Judas já engendrara a traição, chegara ao primeiro dia da festa do pão ázimo, do pão sem fermento. Jesus e seus discípulos estão em um espaço mobiliado, conforme explicou Mateus, denominado de cenáculo. Chamava-se cenáculo no mundo antigo, a sala onde eram feitas as refeições, ou a um quarto no primeiro andar de uma casa que era utilizado como aposento de hóspedes desde os tempos antigos. E as reuniões no cenáculo, por parte dos seguidores de Jesus, estarão profundamente entrelaçadas com os primeiros dias da igreja. Dentro das celebrações da Páscoa judaica, Jesus se reúne com os seus discípulos, na verdade com os 12 apóstolos, conforme Mateus 26, 20, Marcos 14, 17, Lucas 22, 14, para com os 12 celebrar pela última vez a festa judaica, símbolo da libertação e da identidade nacional do povo de Israel, mas que trazia em si um símbolo espiritual que ultrapassaria os limites raciais e nacionais deste povo. Na verdade, toda a figura de dimensão eterna que a Páscoa judaica trazia em seu conteúdo, em seus rituais, no sacrifício de um cordeiro, no comer do pão e no beber do vinho em família, toda essa representação em termos de significados para a eternidade, nesta celebração da última Páscoa por parte de Jesus, alcançou a sua razão de ser, o seu objetivo. E assim nós chamamos a Páscoa que celebramos de Páscoa cristã e mantemos os ensinos da sua significação espiritual sempre que nós nos reunimos para, como igreja, celebrar o que denominamos de ceia do Senhor. Quando o Senhor Jesus celebra a sua última Páscoa judaica, ele faz com que então a mensagem iniciada no Egito alcance a sua razão de ser. A celebração de Jesus é a antevisão do que se cumprirá quando do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Ele se senta à mesa com os apóstolos, que são 12, ele admite à mesa a Judas, numa espécie de última chance. Era preciso serem os 12, porque a figura de Israel, como a igreja que viria, dava ao número 12 o seu simbolismo, mas ele também está ali, como o outro cordeiro. Na verdade, como o cordeiro final, perfeito, preconizado pelos cordeiros sacrificados e pelo cordeiro pascal. Ele seria morto e seu sangue derramado, aspergido, significava que por meio da fé nele, o Cordeiro de Deus, se tem limpa a consciência, se tem limpa a alma das sujeiras, das obras mortas, que sem o perdão concedido na cruz do Calvário, leva também a alma para a perdição eterna. Diferente das celebrações pascuais judaicas, a ceia do Senhor, como memorial da paixão, morte e ressurreição dele, Jesus, traz os novos símbolos, que não só suplantam, mas substituem os antigos. O cristianismo não é continuação do judaísmo, o cristianismo não é aperfeiçoamento do judaísmo, o cristianismo é o fim do judaísmo. O judaísmo cumpriu o seu objetivo conforme Deus havia proposto. A simplicidade da ordenança recém-nomeada contrasta com todos os ritos elaborados do culto judaico, não se justificando por isto a criação de rituais dito cristãos,
que tornam a celebração da ceia um emaranhado litúrgico, tornando-a um fim em si mesma, quando ela é todo um simbolismo magnífico, lindo, é verdade, mas, ao mesmo tempo, um simbolismo puro e simples do que ele, Jesus, fez, do que ele, Jesus, faz, do que ele, Jesus, sempre fará. Os elementos da ceia, ele, Jesus, retira dos alimentos comuns do dia a dia. Ele os fez representar, simbolizar a si mesmo. O pão, o seu corpo. O vinho, o seu sangue. Nada mais simples, nada mais à mão, nada mais universal do que isso. Sim, ele faz os alimentos o representarem, o recordarem. O seu corpo dado e seu sangue derramado, que são então o alimento eterno da alma, não o pão físico e não o conteúdo do cálice literal, mas seu corpo crucificado, seu sangue derramado. O pão na sua mão, o cálice, por ele segurado, são evidências. Evidências de um símbolo profundo da vida que ele concede ao mundo, concede à sua igreja à medida que alimenta com a presença do seu Santo Espírito a cada um dos seus santos, mas não é uma transubstanciação, pela qual o pão e vinho se transformam no próprio Cristo, que está no céu, numa espécie de nova encarnação, o que nós respeitamos como crença, mas discordamos. Não é uma consubstanciação, através do qual Jesus entra no pão e no cálice, também não é uma presença dinâmica, ainda que não física, mas que é especial, ensina os que nisso creem, como algo específico para a celebração da ceia do Senhor. Nesse momento, ensina os que creem nessa presença dinâmica, que não é uma presença física, mas nesse momento da ceia, Jesus está presente no culto de uma forma especial. Com todo respeito, também não aceitamos esse ponto de vista. As declarações de Jesus, este é o meu corpo, ou isto é o meu corpo, né? A qual Lucas acrescentou que é dado por vocês, é de uma docilidade imensa, mas, ao mesmo tempo, de um impacto enorme. Ele entregou por nós todos a sua personalidade. Pelos nossos pecados, deu o seu corpo até a morte. Sim, a morte de cruz, violenta, vergonhosa. Este é o sacrifício oferecido de uma vez por todas, mencionado lá em Hebreus. Este ou isto é o meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança derramado por vocês em favor de muitos. São palavras impressionantes, edificantes, tocantes, que têm a ver comigo, que têm a ver com cada um de vocês, com todos os que aqui nesta manhã aceitamos estar entre os muitos que admitem a cruz, ou que admitem que a cruz foi por nossa causa. Sabe, a ceia do Senhor tem a ver com viver sob a cruz, mas um viver sob a cruz presos ao amor de Jesus. Porque o tomem e comam, o bebam em memória de mim. É assumir que, como pecadores, nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que essa centralidade da cruz, que nos faz morrer para o pecado, nos fazendo viver com e para Cristo, à luz da sua ressurreição, leva-nos a aceitarmos o viver sob a cruz, sob a mensagem da cruz. O tomem e comam, o bebam em memória de mim, é o assumir que, como pecadores, fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que essa centralidade da cruz nos faz morrer para o pecado, para vivermos com e para Cristo à luz da sua ressurreição, porque só assim é que vamos ver na celebração da ceia o memorial de uma realidade afetuosa que traz à lembrança toda a autodevoção amorosa de nosso Senhor e Redentor. O tomem e comam, o bebam em memória de mim, é o assumir que, como pecadores, fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que esta centralidade da cruz nos faz morrer para o pecado, para viver com e para Cristo à luz da sua ressurreição, e assim é que nós estamos colocados sob os laços da nova aliança para receber o selo da herança de todas as bênçãos herdadas por termos em Jesus Cristo
nos tornado filhos e filhas de Deus, herdeiros da glória dele, Jesus Cristo. Tomem e comam, o bebam em memória de mim. É o assumir que, como pecadores, nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fomos salvos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Falemos 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, somos salvos pela redenção de Cristo Jesus no Calvário. Não podemos parar de falar isso, não tem muita gente na igreja que não está salva. Batizadas, membros da igreja e não estão salvas, estão ouvindo isso, mas não aceitaram isso, não colocaram isso nas suas vidas. Então, pastor, o senhor está repetindo muito, vou repetir, e repetir de novo. Somos salvos pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e essa centralidade da cruz nos faz morrer para o pecado, para viver com e para Cristo à luz da sua ressurreição, de forma a fazermos que o que vamos fazer agora significa a nossa comunhão como corpo de Cristo. Comunhão como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 10, 17, o oráculo de Deus disse que nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Somos um só pão. Nós somos um só pão. O tomem e comam, o bebam em memória de mim, é o assumir que, como pecadores, fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que essa centralidade da cruz nos faz morrer para o pecado e viver com e para Cristo à luz da sua ressurreição. E fazermos, então, daquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, uma proclamação da nossa exultante esperança, que é a volta de Jesus Cristo, e assim os novos céus e a nova terra. Para isto, irmãos, e por causa disto, a participação da ceia do Senhor não é para todos. Tem de ser para os que, aceitando a graça de Deus, discernem o corpo do Senhor Jesus, isto é, para os que pela fé recebem as palavras de Jesus. Tomem e comam, bebam em memória de mim, tornando-a como o simbolismo daquilo que aconteceu na sua vida, quando entendendo por que aconteceu a cruz do Calvário, a morte vicária, substitutiva de Jesus em nosso lugar, então se abriu o coração para que esta verdade, esta realidade, esta mensagem pudesse fazer morada nele. Morte substitutiva, né? Porque queiramos ou não, foram os nossos pecados que colocaram Jesus Cristo na cruz. Não se participa, irmãos, devidamente da ceia do Senhor apenas porque se tomou o pão e se tomou o cálice e se atendeu uma recomendação litúrgica natural de repetições de palavras, por isso é uma ordenança, é um mandamento, mas que tem palavras específicas, tem elementos materiais específicos para que possa ser repetido, mas de repente a gente vai fazendo isso e repetindo isso, mas não chega a isso aqui. Morte substitutiva, foi por mim, foi por minha causa que ele morreu. E graças a Deus ressuscitou. Convidamos aos que estando conosco nesta manhã e já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto e foram batizados à luz desta profissão de fé, para que sempre dependentes da graça de Deus, não porque somos melhores, mais importantes do que os outros, mas sempre dependentes desta graça de Deus, possamos participar então, discernindo o que nós estamos fazendo, dos elementos da ceia do Senhor, o pão e o conteúdo do cálice. Amém. Vamos então, irmãos, nos preparar para a celebração da ceia do Senhor.